Olá, seja muito bem-vindo ao seu Bíblia Fácil. Nós estamos no terceiro encontro dessa nova temporada do Bíblia Fácil, Crenças Populares. Estamos tratando sobre assuntos que estão no cotidiano das pessoas, que às vezes são mal compreendidos, e nós estamos estudando esses assuntos à luz da Palavra de Deus. E você é meu convidado para ficarmos mais um dia juntos aqui nesse estudo da Palavra. E se você por acaso perdeu os 3 primeiros episódios dessa temporada, ou se você quer assistir outras temporadas que já passaram, você pode ir lá no nosso canal do YouTube, é youtube.com/bibliafácil. Ou nós temos a nossa plataforma de streaming da Novo Tempo, que tem todos os programas lá, que é o ntplay.com. Lá tem um espaço que é do Bíblia Fácil, que tem todas as temporadas. Você pode assistir, compartilhar com seus amigos do jeito que você quiser. E se você tem vontade de participar do Bíblia Fácil aqui no cenário, você pode também se inscrever no endereço eletrônico novotempo.com/participe Bíblia Fácil. novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você vai fazer um pequeno cadastro e aí aguarda, porque se for da vontade de Deus, nossa equipe vai entrar em contato com você. Também nos segue lá no Instagram, é @BíbliaFácil, e a gente vai sempre colocando conteúdos novos para você. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro. Nós estamos na terceira semana aí, demos alguns passos, né? Os nossos primeiros 2 programas foram bem movimentados, a gente conversou bastante, já falamos sobre a Bíblia, já falamos sobre a criação de Deus, estávamos comentando aqui, né, que o programa da criação poderiam ser 2, 3, porque tem muito assunto, muitas perguntas, mas fica o desafio para a gente ir atrás e ler mais na Bíblia e pesquisar mais. E hoje nós vamos falar sobre o pecado. A pergunta do programa de hoje é: o pecado é uma questão cultural? E eu quero convidar você de casa para a gente orar, para a gente começar o nosso estudo de hoje. Senhor, obrigado pelo privilégio que nós temos de ter esse espaço aqui para estudar a Tua Palavra. Hoje nós vamos falar de um assunto fundamental para uma boa vida cristã, para uma vida cristã saudável, e pedimos que o Senhor nos ajude a entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, essa questão do pecado é uma questão muito importante, porque algumas correntes teológicas estão começando a afirmar, por exemplo, que o pecado é uma questão cultural. Ou seja, não existe essa história de pecado universal, uma ação que é pecado em todos os lugares do mundo. E alguns estão começando a defender que o pecado é uma questão cultural. Então, é pecado aqui, não é pecado ali, e que a gente não pode encarar essa questão do pecado de maneira tão séria. Mas o que a Bíblia diz sobre o pecado? Bem, algumas pessoas começaram já a levar o pecado para a área do, eu não diria do humor, né? Porque às vezes a gente faz uma piada com o pecado, não tem problema com isso. Mas para a área do deboche, né? Tem algumas pessoas que já não consideram mais o pecado como um assunto sério, né? E o pecado é um assunto muito sério. E eu queria já começar o programa dizendo uma coisa para vocês. Se o pecado fosse uma coisa que pudesse ser mudada, se o pecado fosse uma coisa que pudesse ser relativizada, Jesus não precisaria ter vindo morrer na cruz. É porque o pecado é uma coisa muito séria, muito grave, que Jesus teve que morrer na cruz. Porque se tivesse qualquer possibilidade de relativizar o pecado ou dar um jeitinho no pecado, Jesus não precisaria ter entregado a vida dele para morrer no nosso lugar. A palavra pecado tem um passado de altos e baixos. Esse texto aqui é um texto que eu gosto muito desse livro, Os 7 Pecados Capitais, e esse trechinho aqui sintetiza muito bem como o pecado é tratado hoje. Diz assim: a palavra pecado tem um passado de altos e baixos. Pecado, péché, sundé, pecado, independente da língua, ele era no passado uma palavra terrível, uma palavra que infligia medo ao coração de quase todo europeu. Tinha o mesmo tipo de efeito emocional que palavras como nazista ou câncer provocam em nós hoje. Era algo que as pessoas queriam evitar a todo custo,
algo terrível e perigoso. Agora, ela, né, a palavra pecado, deixou de ser um Rottweiler para ser um poodle. O pecado foi amansado, domesticado, castrado. A palavra agora é mencionada com um leve sorriso ou uma dose pesada de ironia. Eu gosto dessa metáfora que ele usa, né? Antigamente o pecado era um Rottweiler raivoso. Você tinha medo dele, não queria chegar perto. Hoje é um poodle, né? Que você fica brincando, você fica domesticando o pecado. Eu gosto de brincar dizendo que estão despecaminando o pecado. Depois do café descafeinado, agora tem um pecado despecaminado. Então já não é tão pecado pecar assim. E algumas correntes religiosas, inclusive, pararam de falar em pecado. Né? Eu já me deparei com algumas coisas tipo, as pessoas cometem equívocos. Né? Parece que equívoco é uma palavra, um eufemismo para falar de pecado. Não, pecado é pecado. E ele precisa ser tratado com a seriedade com a qual a Bíblia trata. Algumas pessoas dizem que o importante é ser feliz. Então não tem esse negócio de pecado, o importante é que você faça o que te faz feliz. E isso é uma das principais estratégias do diabo. Por quê? Porque quanto mais a religião se centraliza no homem, mais a gente quer satisfazer os nossos pecados, ou satisfazer os nossos desejos. Quanto mais a religião está centrada em Deus, mais a gente quer fazer a vontade de Deus. Quanto mais a religião está centrada em nós, mais nós queremos fazer a nossa vontade. E às vezes a gente fica justificando ou tentando explicar o pecado só para satisfazer o que a gente quer. Pode falar. Pastor, no caso da Bíblia, ela coloca, né, os alimentos imundos lá, você não deve se consumir. Mas e se tratando de um risco de morte? Como é que te faz? Você fala risco de morte, você tem que comer alguma coisa por risco de morte? Senão eu morro. Eu não consigo visualizar uma situação dessa, né? Como é que Mas a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que arriscaram a vida para cumprir a palavra de Deus. Nós vamos ter um programa só sobre a questão da alimentação, tá certo? Então não vai ser hoje, mas nós vamos passar um programa inteiro falando sobre animais imundos, animais limpos e tal. Mas uma coisa que eu posso te adiantar é o seguinte, a Bíblia está cheia de, por exemplo, vou te dar um exemplo. Daniel capítulo 3. Os jovens estavam lá e a ordem do rei é, se não se ajoelhar, vai para a fornalha de fogo ardente. O que eles fizeram? Ficaram em pé. Mas como pode? Eles tinham cerca de 20 anos de idade. Vocês têm 20 anos de idade, vocês querem morrer agora? Não, se é para seguir a vontade de Deus e isso o efeito é morrer, a gente vai ficar em pé. Então, assim, na Bíblia a gente sempre encontra passagens como Apocalipse 2:10, por exemplo. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, nem a morte é motivo para a gente descumprir a palavra de Deus. Né? Pode falar. Pastor, a gente está vendo que pecado ele é pecado. Se Deus ele é onisciente, onipresente, logo que ele percebeu que viríamos com o pecado, ou que pecaríamos, por que isso não foi eliminado? Qual que é a visão de Deus em ver que assim ele faz uma criação dele que a princípio tem que ser perfeita, mas sabendo que estamos indo para a ruína? Excelente pergunta. Daqui a pouco eu te dou a palavra, tá, Daniela? Veja, Deus, na sua onisciência, ele sabia o que ia acontecer no futuro por causa da sua onisciência, mas ele não determinou o que aconteceria no futuro. Esse é o primeiro ponto, eu vou chegar lá na sua resposta. A presciência de Deus não é pré-determinativa. O fato de Deus saber o que vai acontecer no futuro não significa que ele determinou o que vai acontecer no futuro. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando Deus nos criou, ele criou seres humanos e anjos dentro do seu reino. E o reino de Deus tem um fundamento, que é o amor. Ok? O amor. E não existe amor sem liberdade. Então, se nós pudéssemos falar assim, existem dois fundamentos no reino de Deus. Um é o amor e a outra é a liberdade. Eu gosto de pensar que o amor é o único fundamento e a liberdade é uma dessas características do amor. Então, Deus nos criou seres livres, que poderiam ou não pecar. E quando Ele cria seres livres que poderiam ou não pecar, o maior risco quem estava correndo era o próprio Deus. Então, em nome do amor,
e em nome de uma liberdade que ele queria dar para os seus filhos, ele coloca a possibilidade do pecado. É por isso, não deu tempo de falar da criação, no episódio da criação, mas é por isso que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no Jardim do Éden. Você já pensou nisso? Bem, porque se Deus não queria que a gente pecasse, por que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no Éden? Porque, amigos, não existe amor sem liberdade. E não existe liberdade sem opção. Se eu disser para vocês assim, olha, você tem duas opções, ficar sentado aí ou ficar sentado aí. Tem liberdade nisso? Não tem. A sua liberdade você pode ficar sentado ou você pode ir embora. Então, para os seres humanos e para os anjos também, tinha ficar com Deus e não ficar com Deus. Bem, Paulo chama o surgimento do pecado de mistério da iniquidade. Por quê? Porque a gente não consegue explicar todos os mecanismos que fizeram com que o pecado surgisse no coração de Lúcifer e depois no coração do homem. A gente não consegue explicar. Porém, a gente consegue entender por que eles chegaram ao pecado, porque tinha liberdade. E aí você me pergunta, mas pastor, depois que Deus resolver todo o problema do pecado, Jesus voltar, ele destruir o mal, as pessoas voltarem a ser perfeitas e tal, existirá a possibilidade do pecado de novo? Sim, porque as pessoas serão igualmente livres, com uma diferença. Todo o universo conhecerá quais são as consequências do pecado. E aí ninguém mais vai querer conversa com isso. Mas o que explica é que Deus só pode lidar com gente livre. Ele poderia criar alguém que não estivesse propenso ao pecado, aí ele seria um grande mentiroso, porque a pessoa estaria como livre, mas ele sabia que ele criou aquela pessoa sem possibilidade de pecar. E Deus não cria robôs, Deus cria seres humanos e anjos livres, e é por isso que a gente vive o que vive hoje. Eu ia fazer a pergunta da amiga Diana ali, né? Mas deixou muito claro, esclareceu nossas dúvidas, né? Então, como o tema aqui é a questão do pecado cultural, eu vou fazer outra pergunta. O que é pecado cultural, pastor? Tá. O que eles alegam, porque a minha defesa aqui, vocês vão perceber que pecado não é cultural, ok? Pecado não é cultural. A Bíblia estabelece pecados que são universais, que valem para a China, valem para o Japão, valem para o Brasil, a Bíblia estabelece isso. Mas quem defende o pecado cultural é o seguinte, que uma coisa que é errada nesta sociedade pode ser certa na outra sociedade. E que a gente não pode classificar como pecado a mesma coisa, independente da cultura que está inserida. É isso que as pessoas defendem por aí, alguns defendem. Mas a Bíblia não defende isso. Para a Bíblia, o que é pecado em qualquer cultura. Pode falar, Amy. Eu fiquei pensando aqui da forma que o pastor falou, e se, por exemplo, alguém que nasceu naquela cultura, só conhece aquela cultura e vê aquilo como verdade? Como que Deus vai julgar essa pessoa? Excelente pergunta. Romanos capítulo 1 e Romanos capítulo 2 diz que Deus se revela para os seres humanos pela natureza e pela consciência. Existem algumas categorias de revelação divina. Tem a revelação geral, que é a revelação que Deus faz através da natureza e da consciência, e as revelações especiais de Deus, que são Jesus Cristo e a Palavra. Então, Deus vai julgar as pessoas pelo grau de conhecimento que elas têm. E por isso que a gente pode confiar, porque Deus é justo, justíssimo. Então, se uma pessoa nasceu no local que o único conhecimento de Deus que ela teve foi o conhecimento que vem através da natureza e da consciência, Deus vai julgá-la apenas por isso. Mas se a pessoa teve acesso à palavra de Deus, ela será julgada pelo acesso que ela teve à palavra de Deus. Então, deixa eu dar uma notícia para vocês aqui. Vocês estão tendo acesso à palavra de Deus e a responsabilidade cresce também pelo conhecimento. Pode falar. É verdade que os filhos pagam os pecados dos pais? Não, cada um é responsável pelo seu próprio pecado. O texto bíblico do mandamento, que diz que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos, está falando sobre as consequências do pecado. Às vezes, pecados dos pais têm como consequências coisas nos filhos, né? Por exemplo, uma mãe que adquiriu HIV de alguma forma, eu conheci uma senhora assim, ela adquiriu HIV e a sua filha pegou o HIV no nascimento. A consequência do pecado da mãe foi para o filho. Mas Deus não pune uma pessoa pelo pecado de outra pessoa. Pode falar. Então, pastor, a ideia de maldição hereditária não existe? Então, a maldição hereditária, ela pode ser entendida como consequência. Por exemplo,
Um pai alcoólatra, e a genética explica isso, ele pode passar uma tendência de alcoolismo para o seu filho. E a gente pode chamar isso você falou, hereditário, né? De maldição hereditária. Então, nesse sentido, a gente entende. Então, propensões ruins dos pais podem passar para os filhos, mas a maldição hereditária não é uma profecia incondicional. Ela pode ser quebrada. Por exemplo, meu pai era alcoólatra, mas eu não necessariamente fui um alcoólatra, porque de alguma forma Deus quebrou isso na minha vida. Então a maldição hereditária não é uma profecia incondicional, mas existe essa questão da maldição hereditária. A gente vê isso na Bíblia muitas vezes. Pode falar. Pastor, fiquei um pouco confusa agora. Sim. Porque assim, a colega fez a pergunta de que o pecado não se sobrecai sobre os filhos, né? Então, como que o pecado de Adão e Eva pode se sobressair sobre nós? Muito bem. A culpa do pecado de Adão e Eva vai ser cobrada de quem? Deles dois, ok? O que foi que nós herdamos? Nós herdamos a tendência ao pecado. A natureza de Adão e Eva era uma natureza perfeita. Quando eles pecaram, entrou neles o que a gente pode chamar de vírus do pecado, ok? E esse vírus foi passado para toda a humanidade. Mas você vai pagar apenas pelos seus pecados, não pelos de Adão e Eva. Adão e Eva vão ser cobrados pelos pecados que eles cometeram e você pelos que você cometeu. O que nós temos é a natureza pecaminosa. Mas natureza pecaminosa não é pecado. Eu vou deixar isso claro. Tendência para o pecado não é pecado. Tentação não é pecado. O pecado é você praticar, ceder à tentação. Por exemplo, pode ser que eu seja tentado eu cheguei na cozinha da minha casa, minha esposa fez um bolo, ela disse não coma. E eu estou sendo tentado a comer o bolo. A tentação é pecado? Não. Se eu for lá e comer o bolo, é só uma ilustração, aí eu pequei. Lutero dizia assim, olha, você não pode evitar que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode evitar que eles façam ninho. Então, a tentação não é pecado. Nós não herdamos o pecado de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa, mas o pecado é meu, é decisão minha. Ok? Você quer falar ainda? Pode falar. Desculpa. Não, pode falar, tranquilo. Às vezes a sua dúvida é a dúvida do pessoal que está em casa. E como explicamos o exemplo, Davi? Ele pecou ao olhar a mulher do próximo, isso sobreveio sobre a família dele, os filhos? Sobre o filho, fruto do pecado, morreu. Não é? Aí a gente não fala que assim... aí não entra em contradição, porque assim, você entende? Não foi um pecado de Davi, por que o filho dele sofreu, né? Lembre-se que Davi era um profeta de Deus. E lá em Tiago diz que aqueles que são mestres serão cobrados com um peso maior do que aqueles que são, digamos, seres humanos normais. Então Davi, ele tinha pecado na condição de um profeta de Deus, de um rei de Israel. E o peso da cobrança sobre Davi foi maior. O fruto do pecado dele acabou morrendo, que foi o filho, certo? Mas na Bíblia como um todo, no geral, cada um paga pelo seu pecado. Agora, os profetas, os pastores, eles pagarão mais alto pelos pecados cometidos, pela responsabilidade que têm. Pode falar. Pastor, em relação ao pecado ser uma questão cultural, por que então existia tanta discórdia entre Paulo e Pedro sobre os gentios e os não gentios? Então, a disputa entre Paulo e Pedro era o seguinte: Pedro achava que os gentios tinham que praticar a circuncisão e Paulo não. Né? Sobre comer comidas oferecidas a ídolos ou não. Mas isso é uma questão de disputa entre judaísmo ou não judaísmo, porque na cabeça de Pedro, ainda, até Atos 10, Pedro ainda acreditava nisso, que para a pessoa se salvar, ela tinha que se tornar judia. Só que Paulo estava dizendo, não, agora a salvação foi estendida para além do muro do judaísmo. Então, não era uma disputa de pecado ou não, era disputa de compreensão se a salvação estava restrita ao mundo judeu ou não. E aí Paulo e Pedro, mas eles se entendem depois, né? Eles acabaram se entendendo. Você quer falar? Sim. Davi, mesmo tendo cometido pecados, ele era um profeta de Deus. O homem segundo o coração de Deus. Na atualidade, o novo cristão que está realmente
acho que eu vou complementar até uma pergunta sua, tentando se corrigir, a gente aqui estudando, o pessoal em casa também participando, como o cristão da atualidade deve proceder para entender realmente o que é um pecado cultural e como não cair nesse pecado cultural. Beleza. Eu vou responder sua pergunta ao longo do programa, porque a gente vai falar sobre o pecado e sobre como se livrar dele, como lidar com essa questão do pecado, tá bom? Tem paciência que a gente vai responder ao longo do programa. Muito bem. Então, o que a Bíblia fala sobre pecado? Vamos lá. Eu vou passar os textos aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida, quiser que eu volte, é só me falar, tá bom? Você de casa também vai anotando os textos. Se tiver muito rápido a minha passagem dos textos, tira foto aí da tela do seu computador, da sua TV, para você conferir depois, tá bom? O que a Bíblia fala sobre o pecado? Gênesis 1:31, primeira coisa, Deus criou um mundo perfeito, ok? E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o 6º dia. Então, Deus criou um mundo sem pecado. E Deus criou os seres humanos sem tendência para o pecado, mas com a liberdade, como a gente conversou aqui, livres. E Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, que era o símbolo da liberdade humana. Eles poderiam ou não ficar com Deus. Como foi que o pecado entrou? Gênesis capítulo 3, versículos de 2 a 6, diz assim: Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do fruto, comeu e deu a seu marido, que comeu também. Então essa aqui é a descrição da maior tragédia que já aconteceu na história da humanidade, que é a entrada do pecado. Por que essa tragédia é maior do que, por exemplo, o Holocausto nazista? Porque o Holocausto nazista só aconteceu por causa dessa tragédia aqui. Por que essa tragédia aqui é maior do que um tsunami que mata milhares de pessoas? Porque o tsunami só acontece por causa dessa tragédia aqui. A maior tragédia da história da humanidade foi a entrada do pecado, porque o pecado destruiu e continua destruindo os seres humanos. É só você abrir um noticiário de notícias aí de policiais, né? E você vai ver como o ser humano é cruel. Hoje nós nos acostumamos com o mal. Nós nos acostumamos a ver um acidente e, em vez de se compadecer da pessoa que sofreu o acidente, a gente quer pegar o celular para registrar, para colocar nas redes sociais. E a gente deixou de sentir a dor do outro, cumprindo a profecia que Jesus fez, que o amor de muitos se esfriaria. Né? Então, o pecado entrou naquele episódio com Adão e Eva. E a pergunta, por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal? Já respondi para vocês, né? A nossa conversa inicial já tocou em muitos pontos que nós iríamos tocar aqui. Então, só reforçando, ele colocou, porque só existe amor onde existe liberdade. Tá? Você pode ser obrigado a conviver com uma pessoa. Não pode? Pode ser obrigado a conviver com uma pessoa. Mas você pode ser obrigado a amá-la? De jeito nenhum. Ninguém obriga o outro a amar. Então, Jesus, Deus, só quer um relacionamento com os seres humanos que seja um relacionamento de amor. E esse amor pressupõe liberdade. Ok? Vamos lá. A Bíblia tem algumas palavras para pecado. Ok? Por exemplo, a Bíblia usa pecado no sentido de falta, omissão ou erro no fim em vista. Então, você queria fazer uma coisa certa, mas você errou o alvo. A gente chama isso de hamartia em grego, ou shet em hebraico. Você até tinha uma intenção boa, mas você errou o alvo. É pecado, ok? A Bíblia também fala de avon, que é perversão ou deturpação. Ou seja, você deturpa uma coisa que era certa. Deus disse, isso aqui é certo, você pratica o errado. É pecado, ok?
transgressão da lei ou revolta contra o legislador, pechá. Ok? Então, existe uma lei de Deus estabelecida. E você, quando se revolta contra essa lei ou contra o legislador, você está cometendo pecado. E veja uma coisa interessante. O pecado, nesse sentido, não é exatamente você quebrar um mandamento de Deus. É você se revoltar contra um mandamento. Qual é a diferença? Algumas pessoas têm lutas muito específicas. Por exemplo, alguém que já usou drogas vai ser dependente químico a vida toda, embora não use a droga. Mesmo que não use a droga, a pessoa é considerada um dependente químico, ela tem que ter essa consciência para ela não se aproximar da droga. Bem, se ela tem uma recaída, isso é muito ruim. Mas se ela se revolta contra o fato de não poder tomar drogas e aí se joga na droga, isso é pior ainda. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós de vez em quando pecamos, né? Não sei vocês, mas eu de vez em quando eu peco. Por que isso não define a minha perdição eterna? Porque eu não me revoltei contra o legislador. Eu pequei, me arrependi, voltei, Deus me perdoe, a gente segue a caminhada. É diferente do que eu dizer assim, olha, Senhor, não concordo com esse negócio que não pode ter outro Deus diante de Ti, eu vou ser idólatra. E aí eu me revoltei contra Deus, eu estou em rebelião contra Deus e isso é pecado na Bíblia. Pode falar. Pastor, qual a diferença entre o pecado e a iniquidade? A mesma coisa, né? É que iniquidade na Bíblia, lá no Novo Testamento, a palavra iniquidade é a tradução da palavra grega anomia. E anomia é rejeição da lei. Então, no final, tudo é pecado, mas iniquidade especificamente é aquela pessoa que rejeita a lei de Deus. Mas é pecado também, tá bom? Nós temos a iniquidade aqui, ó, a anomia, citei para você agora, e a imoralidade, né, que em hebraico é rechá e em grego adikia. Imoralidade, e aqui do ponto de vista sexual, mais especificamente. São as palavras na Bíblia, ok? Então, a gente vai para um breve intervalo agora e eu quero voltar lendo o texto de 1 João, capítulo 3, 4 a 9. Por que eu gosto do texto de João? Porque João é o discípulo amado, ou o discípulo do amor. E o discípulo do amor fala muito sobre o pecado, o que nos indica que não há nenhum tipo de necessidade da gente esquecer o pecado se a gente ama as pessoas. Mas a gente vai entender isso melhor no próximo bloco. A gente volta já já. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Esse é o momento da gente estudar a Palavra de Deus, mas eu já começo o segundo bloco te oferecendo um presente, um guia de estudo da Bíblia. Eu vou te mostrar ele de pertinho aqui, ó. É um guia de estudo da Bíblia chamado A Procura da Verdade. Aqui tem 18 capítulos. Cada capítulo é um guia de estudo da Bíblia, tem perguntas, respostas, textos bíblicos para você pesquisar. E através desse guia de estudos você vai aprofundar o seu conhecimento bíblico. Tá? Você vai poder ter argumentos para conversar sobre a Bíblia com seu vizinho ou mesmo para você fundamentar a sua fé. Esse guia de estudo da Bíblia pode ir para a sua casa sem custo algum. Você não vai pagar taxa de postagem, não vai chegar boleto junto, nós vamos mandar sem custos. Por quê? Porque os anjos da esperança já pagaram esses custos, né? Os nossos queridos amigos que fazem sua doação financeira para que tudo isso aqui aconteça. Então, se você quer receber na sua casa esse guia de estudo à procura da verdade, você pode entrar agora no site novotempo.com/escola bíblica, novotempo.com/escola bíblica. Lá você vai fazer o seu cadastro e aí é só aguardar que o guia de estudo chega na sua casa pelos correios. Ou você pode ligar no horário comercial para 0 operadora 12 21 27 30 30. Ou melhor, 0 operadora 12 21 27 31 21, ok? 31 21, você conversa com a nossa equipe, vai fazer o cadastro e vai para sua casa sem custo algum. E nós agradecemos aos anjos da esperança por isso. Vamos lá, vamos ler o texto de 1 João, que é um texto que fala sobre pecado. 1 João capítulo 3, a partir do versículo 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão
da lei. Só um minutinho, aqui a gente tem a definição clássica da Bíblia sobre pecado. O que é pecado para a Bíblia? Pecado é a transgressão da lei, ok? João define assim. Vamos continuar. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Ok? Então, João, ele faz aqui uma teologia do pecado para a gente entender esse conceito. Pode falar, Diana. Então, pastor, o senhor está dizendo que para Adão e Eva não havia os 10 mandamentos, não havia lei. A única lei que eles tinham era não comer do fruto? Então, os princípios da lei já existiam desde o início, né? Mas para Adão e Eva, como eles não tinham propensão para o mal, a lei que vigorava naquele momento era não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas por que eu falo que os princípios da lei já existiam? Porque a lei é apresentada como escrita em Êxodo capítulo 20, ok? Os 10 mandamentos. Mas quando Abel foi morto por Caim, Deus condenou aquele ato, ok? Então, o não matarás já existia como princípio. Quando Judá, ou quando, deixa eu pegar um outro exemplo aqui, quando os filhos de Adão, os descendentes de Adão, eles tiveram mais de uma mulher, a gente vê isso, eu estou tentando lembrar o nome do personagem bíblico, mas não me veio aqui. Deus condenou aquele ato, porque era adultério. Né? Por exemplo, quando o povo colhia maná no sábado, antes de Êxodo capítulo 20, Deus condenava aquela colheita do maná no sábado. Por quê? Porque embora não existisse ainda escrito na lei o lembra-te do dia de sábado, o princípio da lei já existia. Quando o povo, por exemplo, antes dos 10 mandamentos, construiu um bezerro de ouro e adorou aquela imagem, aquele pecado foi condenado. Por quê? Embora na lei não estivesse escrito ainda, não terás outros deuses diante de mim, o princípio daquele mandamento já existia. Então, o princípio dos 10 mandamentos, eles são eternos. Até porque o salmista diz que a lei é o reflexo do caráter de Deus. Então, embora nós só recebamos a lei de Deus escrita em Êxodo 20, todos os princípios já existiam. Mas você tem razão. Para Adão e Eva, a lei que eles deveriam cumprir era: não coma do fruto. Quando eles quebraram essa lei, aí vem como consequência todo o restante do pecado. Pode falar. Pastor, a gente sabemos que o diabo é o pai da mentira. E nós cristãos não devemos mentir. Como explicar o texto de 2 Josué? Que ele enviou os 2 espiões e Raabe o escondeu. E outra pergunta, se a mentira é para salvar a vida de alguma pessoa, eu posso mentir? Ok, você fez 2 perguntas que eu precisaria de 3 programas para responder, tá bom? Raabe mentiu. Provavelmente a mentira era uma coisa que estava muito presente na vida dela. Deus não tem nenhum texto de aprovação ao que Raabe fez. O texto é só descritivo, não prescritivo, ou seja, o texto não está dizendo faça o que Raabe fez. Ele só está descrevendo o que Raabe fez, porque Raabe ainda era uma pagã. Depois ela se converte e você não tem mais nenhum relato de mentira dela. A outra pergunta, eu posso mentir para salvar a vida de alguém? Amigo, deixa eu te falar, eu precisaria de um programa inteiro só para tratar desse ponto, que é uma questão de ética cristã, tá bom? Como eu não tenho tempo de falar sobre ética cristã aqui, desse ponto de vista, eu vou te dar uma resposta curta. A mentira é pecado, em qualquer situação. E para salvar a vida de alguém, eu não consigo te responder agora porque a gente precisava de muito tempo. Então, guarda a informação de que o pecado não pode ser relativizado em hora alguma, em momento algum. E aí, depois a gente pode conversar fora do ar sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá.
Vamos tentar ir por partes aqui nesse texto bíblico, que ele é muito importante. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei, ok? Então, o pecado é uma realidade. Transgredir a lei de Deus é uma realidade, ou é um pecado. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, por que Jesus veio? Jesus veio porque os pecados existiam e para tirar o nosso pecado foi que Jesus veio. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. O que João quer dizer com isso aqui? Não é que quem conheceu a Jesus, entregou a vida a Jesus, para de pecar. Não é isso. É que a pessoa que conheceu a Jesus, ela não vive no pecado. É o que está dizendo. O professor Leandro Quadros tem uma expressão que eu gosto muito que explica bem. Ele faz diferença entre o pecador e o pecadeiro. O pecador é aquele que tem a natureza pecaminosa e de vez em quando peca. O pecadeiro é aquele que gosta do pecado, que planeja o pecado, que vive no pecado. Então, nesse sentido, todo aquele que nele permanece não vive planejando o pecado. O pecado na vida do cristão é um acidente, ok? Você não planeja, mas de vez em quando, infelizmente, nós pecamos. E aqui tem uma diferença que eu preciso fazer entre o pecado acariciado e o pecado por acidente. O pecado por acidente é aquele pecado que todo cristão comete. Você não planejou, mas pensou uma coisa que não devia. Você não planejou, mas falou uma coisa que não devia. Você não planejou, mas caiu de novo naquele pecado. Esse é o pecado por acidente. O pecado acariciado é aquele que você planeja. Você sabe que é pecado, mas você está ali insistindo. E tem um texto bíblico sobre isso muito importante. Hebreus 10, 26 e 27 diz assim: se continuarmos a pecar deliberadamente, ok? Essa palavra é importante. Depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Que quem peca deliberadamente não tem sacrifício para esse pecado. Isso é grave, não é? O sacrifício de Jesus não é suficiente para quem peca deliberadamente. Para quem sabe que determinada coisa é pecado e a pessoa não luta contra aquilo. E aqui eu preciso fazer uma diferença, já te dou a palavra. Há uma diferença entre lutar contra um pecado e de vez em quando ser vencido por aquele pecado. E outra coisa, a diferença entre isso e você se entregar ao pecado. Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui bem esdrúxulo assim. Imagina que você tem tendência a comer maçã. Tá? Não é pecado comer maçã, mas é para não falar de outras coisas, eu vou falar de maçã. Você tem tendência a comer maçã, mas você sabe que não pode comer maçã. Há uma diferença entre você lutar contra aquilo, mas de vez em quando você come uma maçã. Isso não é pecado acariciado. A outra é você compra um cesto de maçã e senta ao redor dela para você ficar ali acariciando as maçãs e comendo. Ok? Então, o pecador que está lutando contra a sua tendência ruim, ele está no caminho certo, lutando com Deus, ao lado de Deus. Diferente daquele que já se acostumou e já se entregou para o pecado. Pode falar. Só uma dúvida, pastor. Alguém que já conheceu a verdade, mas se desviou, se entregou ao pecado e posteriormente acabou novamente se reconciliando com Deus. Ela vai ser perdoada por aquele período que ela se entregou totalmente ao pecado? Completamente. Amigos, a gente vai falar isso mais na frente, mas eu vou adiantar. Para todo pecado que tem arrependimento, tem perdão. E aí alguém pode perguntar, já adiantando uma pergunta aqui. E o que é o pecado contra o Espírito Santo, que diz que não tem pecado, não tem perdão, né? Está lá em Marcos. O pecado contra o Espírito Santo é exatamente a pessoa que insistiu tanto naquele pecado que a pessoa deixou de ouvir a voz do Espírito Santo. Ela ignorou o Espírito Santo. E foi acontecendo na mente dela o que Paulo chama de cauterização da mente. Você já foi para a academia e criou calo na mão assim? Depois o ferro não faz mais dor, né? Não causa mais dor na sua mão. Por quê? Porque já tem um calo ali. Quando você insiste no pecado, no mesmo pecado, você insiste, a voz do Espírito Santo vai ficando mais inaudível.
e chega um momento que você deixa de ouvir a voz do Espírito Santo. E como é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, segundo o apóstolo João, se a gente não ouve a voz do Espírito Santo, nós não seremos tocados pelo Espírito Santo, não seremos convencidos do pecado, não tem arrependimento e por isso não tem salvação. Mas, pastor, como é que eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Era essa a pergunta, não? Pois é, estou adivinhando aqui já, né? Como é que eu sei que eu pequei contra o Espírito Santo? Bem, eu sei te dizer como você sabe que você não pecou contra o Espírito Santo. Quando você peca e ainda tem dor na sua consciência. Você pecou e aquilo ainda te incomoda, é o Espírito Santo falando com você. Mas se aquela vozinha está bem fraquinha, você tem que se alertar. E pode ser que você esteja insistindo num pecado e isso pode te levar a pecar contra o Espírito Santo. Pastor, eu aprendi a vida toda que a lei ela foi abolida, que não precisa guardar as leis. Então, nós vimos aqui que a transgressão é pecado. Se eu estou transgredindo a lei, eu estou pecando. Então, a graça, ela aboliu a lei? Não, de jeito nenhum. Eu vou te pedir um favor. Você vai esperar eu chegar no programa que a gente vai falar sobre graça e lei, tá bom? Para eu explicar essa questão da abolição. Mas a lei não foi abolida. Por quê? Porque se não tem lei, não tem pecado. Porque o pecado é transgressão da lei. E se não tem pecado, para que Jesus morreu? Qual é o sentido da morte de Jesus se não tem mais pecado? Só tem pecado se tiver lei. Então a lei não foi abolida. Mas eu vou explicar isso no programa sobre a lei, tá bom? Tá bom? Vamos lá. Aquele que pratica o pecado é do diabo, continuando aquele texto de João. Porque o diabo vem pecando desde o princípio. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, nesse sentido de não ficar insistindo no pecado. Ele não pode estar no pecado porque é nascido de Deus. Agora, nós vamos pular aqui porque nós já lemos. E aí eu queria comentar essa frase aqui, que é uma adaptação de uma frase muito conhecida por aí, né? O pessoal fala, meu corpo, minhas regras. Mas hoje tem um grupo de cristãos que está dizendo assim, minha igreja, minhas regras. Ou seja, tem gente querendo modificar a Bíblia, modificar a relação da Bíblia com a igreja, para que coisas que eram pecaminosas deixem de ser. E nós vimos até agora que o pecado é tão sério que ele matou Jesus. E o pecado continua sendo pecado ainda hoje, como era no tempo de Moisés, como era no tempo de João. Então essa história de que, eu vou para uma igreja que não me cobre tanto, eu vou para uma igreja que o pecado não seja tão enfatizado, essa é uma armadilha de Satanás, porque minha igreja, minhas regras não funcionam no reino de Deus. A igreja é de Deus e as regras são dele também. E essas regras são perenes, ok? Muito bem, então, no cristianismo, a igreja é de Deus e as regras são dele. Muito bem, eu quero ler um trechinho desse livro, Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, que ele fala uma coisa muito interessante sobre o pecado. Ele diz assim, o cristianismo diz às pessoas que devem se arrepender e lhes promete perdão. Por isso, ele não tem nada a dizer, até onde sei, àquelas pessoas que acham que não têm do que se arrepender e que não sentem que precisam de perdão. Somente depois que você percebe que existe uma lei moral real e um poder por trás dessa lei e se dar conta de que violou tal lei e cometeu algum erro ou alguns erros contra esse poder, e só depois de tudo isso e nenhum instante antes disso que o cristianismo começa a falar a sua língua. Quando você sabe que está doente, dá ouvidos ao médico. Quando tiver se dado conta de que nossa condição é desesperadora, começará a compreender do que os cristãos estão falando. Ou seja, se uma pessoa não admite que é pecadora, o cristianismo não tem nenhum efeito sobre essa pessoa. Porque o cristianismo só tem efeito quando uma pessoa admite que é pecadora. Se uma pessoa rejeitou o conceito de pecado, essa pessoa já não está ao alcance da graça de Deus. Por quê? Porque a graça de Deus ela é oferecida a pecadores. Mas se a pessoa não acha que peca, então ela está difícil. Pode falar, Pedro. Mas, pastor, é complicado, porque assim, se a pessoa ela não tem o conhecimento da palavra, como que ela vai saber se ela está pecando? Então, é meio, vamos dizer assim, meio que egoísmo você
assim, a gente entender que a pessoa está num real pecado, sendo que ela não conhece a verdade. Ou para ela isso não é verdade. Ela nunca será cobrada pelo que ela não conhece. Na Bíblia está claro, né, o princípio de que Deus não considera o tempo da ignorância. Se uma pessoa pratica uma coisa e ela realmente não sabe que aquilo é pecado, ela não será cobrada por isso. Não será cobrada. Mas a partir do momento que uma pessoa sabe que é pecado e insiste naquilo, agora sim ela está com um problema. Então você tem toda a razão. Se Deus fosse nos cobrar de coisas que nós não sabemos, Ele seria injusto. Então Deus se revela para nós e Ele vai nos cobrar no dia do juízo apenas de acordo com o grau de conhecimento que nós temos. Por isso que eu repito que vocês estão com um problema sério, porque vocês estão conhecendo muita coisa agora, tá bom? Mas vamos lá, vamos tentar terminar aqui. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Isaías 59, 2. Por isso que a gente tem que solucionar essa questão do pecado. Porque enquanto o pecado estiver conosco, assim, enquanto a gente estiver agarrado ao pecado, a gente não tem condições de nos aproximarmos de Deus. Porque o pecado faz separação, segundo Isaías. O pecado manchou toda a natureza humana e todas as suas faculdades. Agora, essa questão do amor tem que ser compreendida. Porque amar o próximo não é passar a mão na cabeça do próximo. Né? Amar o próximo não é você dizer assim, não, continua pecando porque Deus te entende. Você não vai encontrar em nenhum lugar da Bíblia Deus dizendo que entende o pecado. Você vai encontrar na Bíblia Deus dizendo que condena o pecado ou que perdoa o pecado, mas não que entende o pecado. Ok? Mas vamos lá. A Bíblia pede a nossa obediência. João 14,15, eu vou ler esse texto apenas aqui. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. A obediência é uma questão de amor, ok? E João, o discípulo do amor, falou muito sobre o pecado. Mas eu quero terminar o nosso programa falando sobre a solução para o pecado. Você é pecador? Qual é a solução para o pecado? João 19,30, Jesus pregado na cruz, ele diz, então Jesus, tomando o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Essa expressão está consumado é a tradução da palavra grega tetelestai, que significa está pago. O preço do pecado foi pago na cruz por Jesus. E aqui está a solução para o pecado. Eu acho que ficou bem claro, né? Que nós todos somos pecadores, que o pecado é uma coisa séria, que não pode ser tratado de maneira leviana, mas também eu espero que tenha ficado claro que Jesus tem solução para o pecado. A morte dele na cruz foi para tirar você da vida de pecado. E João falou em 1 João 1,9 o seguinte, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você está afundado no pecado, afundada no pecado, Jesus tem poder para tirar você daí e te purificar de toda injustiça. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Você me pergunta. Você tem que, nesse momento, entregar a vida a Ele. E se você sinceramente entregar a vida a Ele, Ele fará o processo de purificação e de perdão na sua vida. Você quer entregar a vida a Jesus? Então faça isso enquanto você ouve a música. Aonde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes esconder
tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Se pensas hoje onde vai, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o segui-lo aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é o meu tesouro até eu morrer. João 3,16 diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você sabe por que você pode viver tranquilo mesmo sendo um pecador, uma pecadora? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para morrer no seu lugar. Você sabe por que a gente pode viver tranquilo mesmo de vez em quando pecando? Porque existe a graça de Deus que está disposta a cobrir os nossos pecados. Eu sempre gosto de dizer que o problema não é pecar. O problema é não se arrepender. Porque se quem pecasse se perdesse, todos os seres humanos se perderiam. A questão é, pecou, se arrepende. E a promessa de Deus é que, além
do perdão, Ele vai te dar forças para você lutar contra o pecado. E essa é a grande notícia da graça de Deus. É para você também. Você não precisa ser escravo do pecado. Você pode ser vitorioso, vitoriosa contra o pecado com a graça de Jesus. Ora comigo. Senhor, obrigado pela graça da graça, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoa os nossos pecados. E além disso, o Senhor nos dá poder para lutar contra o pecado. Nunca mais, Senhor Deus, nós seremos escravos do pecado. E nós declaramos isso por Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.